desenvolvimento pessoal e concurso público, são os que me vêm à cabeça. E você pega os dois nichos que têm fama de ter sido saturado e faz um 6 em 7. Como isso é possível, cara? O que você acha que está acontecendo? Porque não era, de acordo com a saturação, né? Não era que você está fazendo um centavo. Hoje eu tô aqui com o Roberto Mizuki. Tudo bom, Roberto? Fala, Érico. Tudo bom, cara? Prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. Roberto, cara, eu gosto de começar essa parada por uma curiosidade que é muito curioso pra mim. Qual foi a primeira vez que você me viu? Como é que você me conheceu? Vamos lá. A primeira vez foi em 2016. Na época eu tava, Érico, com 5 empregos. Sabe aquele gás do cara que tá começando a vida adulta e tal, e, né, correndo atrás demais. Eu sou procurador do Estado, era professor em 2 faculdades, tinha um escritório de advocacia e tava com o meu programa de coaching para concurso público, né? Então imagina a correria que era a vida. E você apareceu do nada quando eu tava justamente no escritório, com mais 2 sócios, amigos meus, e eu comecei a ver naqueles vídeos teus e tal, e você não usava 6 em 7 ainda na época, né? Eu acho que você tinha outra copy. Eu tinha outra cópia. Mas me chamou a atenção, né? Porque, 6 dígitos, 7 dias, você falava em um faturamento de 1 ano, 1 semana, alguma coisa assim. Exatamente. Geralmente eu falava que essa técnica era capaz de gerar o equivalente a 1 ano de vendas em 7 dias. Em 7 dias. Não existiu 6 Eu em mudei 7 ainda. Não existiu 6 em 7. Eu mudei para 6 em 7 porque isso era um pouco mais factível. Vou até explicar por quê. Para quem não era empreendedor, o cara fala assim, eu não faturo nada, então isso não é para mim. E aí o 6 em 7 começou a falar para esse tipo de pessoa também que achava que era um aspirante, né? Então foi que eu mudei. Mas naquela época eu falava só sobre um ano de vendas em 7 dias. E aí, mas aquilo te pegou. Claro. Você apareceu, eu levei pros caras, né? Chamei os 2 amigos sócios e falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa nisso aqui. Né? Vamos planejar, entrar nessa parada aqui, que o negócio dá certo. Eu super pra frente, pra cima, querendo, né, acontecer ali. Só que aí os caras... Eles não botaram fé e não era incomum não, né? Pra eles nada fazia sentido, era coisa de internet, era... Sei lá, cara. Enfim, eventualmente eu saí do escritório. Olha que interessante, né? Eu vou te interromper. Não fazia sentido, era coisa de internet. Que rumo mudou? A gente tá falando de 2006 pra cá, em 2020 a obrigação agora a internet. Tá todo Mas mundo enfim, na aí internet. você falou que saiu do escritório. Saí do escritório. Porque, cara, chegou uma época nesse momento aí que eu tava com 5 atividades pra fazer, mas, assim... Era muito corrido, né, Eric? Tinha dias que eu dava em 2 faculdades diferentes, aí eu pegava o carro, ia, aquela loucura, e eu tava estressado, comecei a ter problema de saúde, tensão, estresse. E aí eu falei, cara, eu preciso concentrar e focar em poucas coisas, não preciso tentar resolver o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo. Comprei o Fórmula em 2016, não lembro a turma. Quando eu comecei a assistir, foi assim, velho, eu não vou dar conta de mais isso na minha vida agora, naquele momento. Não que fosse difícil, não que fosse algo que... Não, mas eu simplesmente vi que... Tinha muita coisa, né? Eu tava no meu limite. Aí eu larguei também o Fórmula, pedi a devolução, inclusive. Obrigado pela garantia. Funciona a garantia, gente. Devolveu o dinheiro de volta. E o que aconteceu, bicho? Depois dali, eu comecei a ir tirando. Deixei as faculdades... E eu vi o meu programa de metodologia de estudo para concurso crescendo, né? Era o que me dava mais prazer, o que eu gosto de fazer, eu adoro fazer o que eu faço. E eu falei, cara, eu vou investir nisso aqui. Aí saí do escritório, parei de dar aula e foquei só nisso. E aí você reapareceu em 2018. Só que em 2018, quando eu peguei o Fórmula, eu falei, cara, isso aqui eu vou fazer acontecer. Vou pra cima. Depois do evento do FL 2018 ao vivo, foi quando realmente instalou muita coisa, né? Você vê aquela galera no palco e todo mundo fazendo 6 em 7. Eu lembro claramente do depoimento de alguns que você usava em 2016 ainda, né? O Quirino, do desenho. É verdade. O rapaz do... Como que chama o rapaz do tapete? Flávio Nepp. Do tapete, que era produto físico. Emocionante, né? Muito bacana a história dele. O André Lima, enfim... Não, tinha bastante prova já, mas não tem como é hoje, né? Porque hoje chega a ser bizarra a quantidade de pessoas fazendo 6 em 7, né?
Hoje, assustador. pelo menos que eu recebo é um por dia. Eu cara. até posto no Telegram, né, no Galera Raiz. Eu vejo é assustador, né? eu não sei se a quantidade de provas a mais que você tem hoje facilita ou atrapalha, Érico, porque a história dos atores, né, e tal, a galera realmente deve achar que as pessoas acham ator, né? Mas assim, quando tem muito e eu coloco os nomes das pessoas, a pessoa vê o usuário do Face, não é difícil investigar, não, né? Não é, né? Na internet então, hoje... ela vê. Inclusive, você vai ser motivo de investigação, alguém vai achar que você é um ator também. Provavelmente. Eventualmente alguém vai te contactar. E aí, é verdade mesmo e tal? Então, assim, você fez mesmo 6 em 7? Bom, você fez mesmo 6 em 7. Mais ou menos assim. É verdade mesmo, isso aí funciona. Enfim, mas eu acho que essa objeção não tem muito mais, não. É fácil de a pessoa mesmo quebrar ela, né? Ela Sim. manda acreditar, direct, né? vê a pessoa lançando, né? Imagina o que eu teria que fazer para inventar tudo isso, né? Então, muito trabalho. Fica fácil. E fica fácil de investigar, né? Mas enfim, e tinha o Ivan Quirino, tinha o André Lima. Qual é deles que te convenceu? Teve algum especial que te convenceu que foi agora vou? Cara, a do Quirino eu lembro que foi incrível. Foi uma das que, né, a história dele, de vida e tal, da filhinha, né? Eu acho que eram todos, Érico, mas o problema foi esse. Deixa eu te falar que em 2016 eu já tinha uma ideia de programa. Olha que louco, não sei se vai ajudar alguém aí na área jurídica, mas eu dava aula. E aí, ó, eu tinha uma disciplina que chamava prática jurídica. Eu pegava os meus alunos, eram 3 turmas, e eles iam assistir audiências em fórum trabalhista, civil, e eles anotavam o que acontecia na prática. E eles traziam os relatórios para mim. E aí, quando eu convidei esses meus amigos do escritório, eu falei, cara, eu já tenho até ideia de um produto. Olha que louco, eu alucinei um produto ali, assim, vendo os teus vídeos, aí eu comecei a te acompanhar no YouTube, né, fui aprendendo marketing digital. Porque eu venho de uma área que não tem nada a ver com marketing digital. Total. Né? Tipo, o pessoal do direito é quadradão, né? Os caras não querem saber dessa parada de marketing digital. Agora quer. Mas antigamente não. Agora quer. Agora quer. E aí o meu agora produto, não tem jeito, né? Olha que louco, Érico. O meu produto era o produto que o Zé de Andrade vende hoje. Eu queria fazer um lance de audiência. Uau. Eu ia usar esses relatórios, essas atas dos meus alunos como campo de pesquisa e começar a anotar o que o juiz falava, o que o advogado falava, os argumentos, criar conteúdo. E eu falei ainda pros caras, gente, eu vou ser o cara se vocês têm vergonha de aparecer na câmera, eu vou ter que vencer essa barreira. É uma das barreiras que você começa a vencer, né, quando você tá começando. Nunca gravei vídeo, nunca fiz essas paradas que a gente tem que fazer, mas você se acostuma, né? E os caras não. Aí eu falei, meu irmão, então tá bom, então eu vou seguir meu caminho. E aí, 2018, te conheci, entrei no Fórmula, dessa vez eu tava muito mais tranquilo, só com um emprego, né, o meu cargo. E falei, cara, vou pra cima disso aqui. Comecei a assistir as aulas, comecei a aprender. E aí, bicho, eu fiz o meu primeiro semente. Foi em 2018, eu tenho até a data, junho de 2018, 7 de junho de 2018. Eu fiz 14.267. De vendas? De vendas. Foram 11 vendas no meu programa. 14.200. E uns quebrados. E um dos dentes. E aí? Isso não investi nada. Foi uma boa notícia pra você ou uma má notícia? Como é que é? Você me ajudou a interpretar isso. Eu não sei se você não vai lembrar, muito aluno, né? Mas teve um olho no olho que eu tinha feito esse resultado. Lembra do olho no olho? Você me chamou e falou, Roberto, aí você analisou comigo o resultado. E você falava assim, você tem 2 passos agora. Primeiro você vai ter que escalar o seu negócio para ter resultados maiores. E você vai ter que fazer uma lista. Você sabe construir lista? Aí eu olhei assim na sessão, eu olhei para você e falei assim, sei, mas aquele sei sem saber se eu tava entendendo o que você tava conversando comigo, sabe? Eu não sei se no vácuo, né? No vácuo ainda, cara. Tentando me situar, o que tá acontecendo, o que é esse negócio, será que vai dar um 6 em 7, não vai dar um 6 em 7? E você falou, você vai fazer lista, vai fazer lead e vai começar a construir o próximo lançamento. E naquela época você já falava também do conteúdo. Você falou, você tem que produzir conteúdo, senão sua lead vai ficar cara, elas vão sumir, quer dizer, já tinha um papo do conteúdo. Claro, interessante. E aí Engraçado, né? Eu tava ensinando você a construir a casinha dos 3 porquinhos de tijolo. Total. Uma casinha que ia pra frente. Porque o 6 em 7, na verdade, dá pra fazer com a casinha de palha, assim como qualquer coisa, né? Dá pra você ficar forte, rápido também, né? Não sei se é sustentável, mas dá pra você emagrecer rápido também, não sei se é sustentável, mas dá. É a mesma coisa que o 6 em 7, dá pra fazer rápido, porém, eu quero que um 6 em 7 sustentável, que você cresça.
E eu fiz uma sessão olho no olho, pra quem não sabe, a sessão olho no olho era o apelido da sessão de perguntas e respostas que eu tinha com aquela turma quando, né? E aí eu respondo perguntas da turma. Mas e aí? Então, depois dessa sessão, você ficou motivado ou desmotivado? Porque o pequeno resultado, as pessoas quando fazem 6 em 7 de cara, elas estão ali. Ah, meu Deus. Foi muito louco, cara, porque eu não sabia fazer tráfego também, né? Foi outra parada que eu tive que aprender. Eu era o exército de um homem só. Eu era o cara na missão, não tinha ninguém pra me ajudar, e aí comecei a seguir o Sobral, né? Não tinha curso de tráfego no Fórmula, galera. Hoje vocês têm tudo. Não é, Érico? Não tinha naquela época. O Fórmula o Fórmula que você fez naquela época era bem menos do que o Fórmula que é hoje. Nossa, hoje o programa é muito completo, tipo, você não precisa de mais nada. E cada ano vai ser mais... Sim. Daqui a 2 anos ele vai estar mais completo ainda, com certeza. A evolução aí é incrível. E aí eu botei 2.000 e voltou 22. No segundo. No segundo, já em julho, você falou, Roberto, lança cada 1 mês e meio. Você falou, eu falei, tá bom. Vou lançar cada 1 mês 22, R$22.000. Semente. Tá 2 sementes. Aí fui pro terceiro, em setembro. Botei 5, voltou 25. Que ano foi? 2018, isso. Tá. 5 voltou 25. Fiz o de novembro, que foi mais ou menos a mesma coisa. Botei 5, voltou 20. Já fiquei meio triste ali. Eu falei, pô, velho, era pra ter... Não tá crescendo. Não tá crescendo. Aí teve alguma outra sessão, não sei se foi contigo, com o Hugo, que falaram assim pra mim, Roberto, você já chega de semente, você tem que fazer o interno. Disso você tava fazendo semente, cara. Você tava repetindo semente. Todos esses foram sementes, cara. Em 2018 foram 4. Pra quem tá me escutando e não tá entendendo, tem 3 tipos de lançamento, semente interna e relâmpago. Hoje eu ensino esses 3 principais, que é o que você precisa para chegar ao 6 em 7. E o que eu falo fez o semente, tem que partir pro segundo nível, que é o interno, que é um pouco mais complicado, porém ele é mais... tem muito potencial. É raro acontecer um 6 em 7 sem você ir para a próxima fase, né? É poderoso, né? Aí a gente foi para 12 em janeiro. A gente foi para 12 mil de investimento e voltou 99, Érico. Eu sou quase 6 em 7. Quase eu lembro, cara. Você foi aquele que foi quase. Foi 99 mil quanto? E 300, alguma coisa assim? Faltava, tipo, R$700 para 6 em 7 em janeiro de 2019, ano passado. Cara, e eu lembro da minha equipe falou, Érico, será que a gente chama de faixa marrom? Porque quando você faz 6 em 7, você faz de faixa marrom. Eu falei assim, cara, a gente não tem troféu para quase 6 em 7. A gente não fez um. Quando a gente fizer um, o Roberto ganha. Acho que eu falei isso para você. Falei assim, Roberto, parabéns, excelente resultado, mas foi quase. Foi quase. Não existe quase 6 em 7, né? Existe um 6 em 7. Já pensou o homem quase... Já viu o homem quase pisar na lua? Não rola. É diferente, né? Quase pisar na lua não dá. Quase ganhar medalha de ouro. Mas foi bom você ter falado aquilo, bicho. Que aí você provoca, né? A gente... então tá bom. Então bora pra cima agora. Aí a gente aumentou o investimento, foi pra 20. Isso foi em março de 2019. Agora vai sair. Aí veio o 141. Aí veio pra ninguém botar defeito, né? E o gostinho? Aí foi massa. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu contei. 6 foram 6 lançamentos. Olha só, e aí a gente vê de novo, né? Eu entrevistei a Adriana, que fez com 3. Depois eu entrevistei a Patrícia na terça-feira. A Adriana nicho de terapias. A Patrícia foi o nicho de dança do ventre. Ela demorou 15. E aí você com 6. Então eu tenho essa observação que eu acredito que é 7, na média. Tem os caras mais rápidos, mas... E você foi bem na média. E aí 6 em 7, em 2019. Massa. Isso é nicho de... Qual que é o seu produto? A gente tem um curso, né, um programa de metodologia de estudo para concurso, com muita técnica de desenvolvimento pessoal, porque eu aprendi muito, né? Eu curto muito, leio muito, estudo muito. Eu tenho uma pegada... Uma pergunta que me vem muito pra mim. Acho que é o gancho da jogada. Pô, metodologia... Concurso público. Eu moro em Brasília. Você mora em onde? Eu sou de Salvador, mas moro em João Pessoa. Pois é, cara. Você mora em João Pessoa. Eu moro no Ninho. No Ninho. Brasília é a terra, né? Ninho. Se eu jogar uma pedra aqui, eu acerto em alguém que tá fazendo concurso. Verdade. Por natureza. É a sede do nosso governo e tal. É onde a maioria dos empregos também estão? É correto dizer isso? Sim.
Inclusive... Então tá bom. Todo mundo aqui, todos os meus colegas são concursados. Todo mundo que eu me lembro da faculdade, né? Que nem todo, a maioria deles. Tem uns colegas homens que eu tinha mais amizade. Fora o Renato, todo mundo é concursado. Fora o Renato. O Renato virou empresário, mas fora o Renato, todo mundo é concursado. Dito tudo isso, tem muita gente. Então, é um nicho que, em teoria, as pessoas falam, mas o concurso público, ensinar a pessoa a passar em concurso, ajudar a pessoa a passar, é um nicho saturado. Eu já ouvi isso também. Mas peraí, você faz um 6 em 7 no nicho saturado, e aí você ainda mistura uma outra coisa que dizem que é saturado. Você está misturando desenvolvimento pessoal, pelo que eu estou entendendo, isso. Que também é um nicho com fama de saturado. Tem os nichos com mais fama de saturado, finanças, emagrecimento, desenvolvimento pessoal e concurso público, são os que me vêm à cabeça. E você pega os dois nichos que têm fama de ser saturado e faz um 6 em 7. Como isso é possível, cara? O que você acha que está acontecendo? Porque não era, de acordo com a saturação, né? Não era que você está fazendo um centavo. Você está trabalhando de graça. É verdade, mas eu acho que... Segundo o que as pessoas pensam. Hoje a maior parte das pessoas, ou melhor, talvez 80%, não sei quantos por cento, não sei se tem algum estudo que mostra quantas pessoas hoje do Brasil estão nas redes sociais, mas é muita gente, né? Então, se a gente pensar num país de 200 milhões de pessoas, a gente tem alunos, Érico, do interior de Rondônia, e a galera acha a gente. Pela internet, por conta das redes, pelo trabalho do Fórmula, pela metodologia. Então é muito louco que fazer o conteúdo, distribuir o conteúdo, você alcança lugares que talvez há 5 anos atrás nunca fossem ouvir falar de você. Mas o nicho eu acho que é muito maior do que a gente pensa, né? A gente tem essa tendência de achar que... Eu acho que é o que você enxerga, cara. Eu lembro do dia dessa nossa sessão do Olho no Olho, lá atrás, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, 14K ali, né? Não sabia nem o que era lista, né? Lista? Tá fazendo... Na humildade. Na humildade, tranquilo. E você falou assim pra mim, os caras do seu nicho faturam 150 milhões. Você tava plantando a sementinha ali, cara. Eu só olhei pra isso, eu não queria saber de concorrência, eu não queria saber de se é saturado ou não. Eu fui pra cima. E é verdade. E eu sei que é verdade. Nossa, é muito louco. Então, assim, eu vi o que eu quis ver, sabe, Érico? Eu vi o que eu queria ver. O que eu queria ver é, meu irmão, eu vou fazer o negócio acontecer, sem mimimi, sem historinha de saturado, não é saturado. Acho que é isso, cara. Um dia um cara virou pra mim e falou assim, Érico, o nicho de inglês tá saturado, todo mundo ensina inglês. Eu falei assim, tá muito saturado, né? Eu vou entrar aqui na rua, vou encontrar 10 pessoas, as 10 são fluentes em inglês. Não, 95% das pessoas não são fluentes em inglês. Eu queria melhorar o inglês ou não falam inglês. Eu pergunto, às vezes, até na minha empresa, eu queria que mais pessoas falassem inglês, porque dá acesso a um monte de outras coisas. A gente coordena várias coisas, até com pessoas nos Estados Unidos, que me facilita, mas toda vez que eu vou fazer uma reunião, adivinha o que eu tenho que contratar? Não tenho, né? Adivinha o que eu contrato, né? Um intérprete. Nada de errado com isso. As pessoas são boas e tal, aquela coisa toda. Mas era melhor se não tivesse. Então, quer dizer, não tá saturado. Porque se tivesse saturado, tava todo mundo na minha empresa falando inglês, em teoria, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a saturação vem oferta e demanda. Então, é isso que você falou. O Brasil tem milhões de pessoas. O digital abre para você vender para qualquer uma delas. Perfeito. E se tivesse saturado, tava todo mundo no concurso, né? Tava todo mundo lá dentro. Né? Então é assim, muito massa. Bom, 141K. Como é que foi a sua evolução do 141K até você estar hoje? Você continuou fazendo lançamentos? Continuei. Em maio veio mais um. Só que aí, Érico, entrou um outro fator aqui, né? Essa história da independência é a mais pura verdade. Foi quando eu comecei a experimentar, depois de ter saído de 5 empregos, essa história toda, e começar a lançar, apesar de ser servidor, mas eu tenho 2 meses de férias por ano, eu gosto muito de viajar com minha esposa. E aí a gente experimentou lançar viajando em uma das nossas viagens. A gente estava de férias, lançou em maio, e aí a gente investiu o mesmo valor que a gente fez em março, e só fez 86, não veio outro 6 em 7. Por quê? E onde vocês estavam? Você estava férias em onde? A gente foi pra Austrália e pra Nova Zelândia. De verdade? De verdade. Então foi lá da Austrália, na Nova Zelândia, investiu acho que 20K, se não me engano, né? Você falou mesmo do outro. Isso. E gerou 86 de caixa, né? Vamos dizer, faturamento. Porque, cara, a gente ainda tava no sonho do 6 em 7 de março, então a gente se descuidou de muita coisa. E aí acabou errando, tropeçando em algumas coisas, o tráfego não foi tão bem feito, eu já não estava fazendo com consistência os 2 raízes e 7 Nutellas, parei de fazer conteúdo.
Tava na Austrália, do outro lado do mundo. E tava querendo curtir, achando que o negócio ia funcionar sem trabalho, né, cara? Mas não é assim. Você trabalha pacas, né? Você tem que trabalhar muito. Não vai crescer se você largar o negócio. Não é grama que cresce sozinho. Você tem que trabalhar, né? Tem todo o aspecto do... E aí a gente... Bom, então aprendemos a lição, ficamos tristes porque a gente não fez 6 em 7. A gente foi pra julho de 2019. Aí a gente fez 33, a gente investiu 33 e voltou 143, mais um 6 em 7. Começou a fazer direitinho, né? E ó, pra quem tá de férias, tirar 20 menos 86 também não é de todo ruim. Tem gente que só gasta nas férias, né? Pra alguém que não cuidou muito bem. Deu um caldo, né? É isso, cara. Deu um caldo, né? Dá pra pagar a passagem, pô. 60 mil dá pra pagar a passagem pra nós. Dá pra ir e voltar. Dá pra ir e voltar, né? O Forma funciona... O Forma funciona tanto, cara, pra mim, assim, eu vejo hoje claramente que mesmo você fazendo as coisas erradas, funciona. Eu lembro que eu deixei de mandar uns e-mails nesse lançamento de maio. Depois que eu fui ver, meu Deus, o que aconteceu? Que você para, né? E vem o resultado, aí você começa a querer analisar. Esqueceu de mandar o e-mail. Então, mano, esqueceu de mandar os e-mails. Algumas coisas assim bizarras que a gente não tinha feito em março, a gente fez em maio. Descuidou, né? E aí o resultado mostrou. Aí a gente foi pra setembro. Foi 44 de investimento, voltou, 213, primeiro múltiplo de 6 em 7. E pra quem fala, mas ele só tem isso, porque ele voltou 44. Se você olhar lá pra trás, ele não investiu nada, voltou 14. Ele vai fazendo esse montão dele, né? Pô, agora ele tem mais, ele investiu 2, voltou 22, ele já tem um dinheiro. Não é que ele vai investir tudo, mas ele vai criando um caixa. Investiu 5, voltou 25. Investiu 5, voltou 20, tá gerando caixa. Investiu 12, voltou 99, 20. Então agora você tem esse caixa. Se você quiser investir, você pode. Claro que com cuidado, porque se você não investir com cuidado, você não cria habilidade de investir. Não basta entuchar dinheiro. Né? Tem a mesma coisa, não basta colocar gasolina no carro para ele ganhar a corrida de Fórmula 1, tem que saber pilotar. Mas enfim, e aí você investiu 44 e voltou? 213. Aí tá começando a ficar legal, hein? Assim, de setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Tem um ano, exatamente. Esse foi o lançamento correspondente, né? Do ano passado. Né? Massa. E aí? Aí a gente foi pra novembro. Aí já investimos um pouco mais. 63. Também já voltou um pouco mais. 262. Tá começando no 6 em 7 forte, né? Mas foi a lição que você me ensinou lá atrás, né, cara? Do conteúdo, né? Eu percebi o quanto você o foi conteúdo construindo a base, né? A diferença foi a história da casa, né? Você não pode descuidar. Às vezes você não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que aprender a fazer tráfego, tem que aprender a fazer lead, tem que aprender a fazer o conteúdo, tem que desenvolver o produto, entregar. São muitas coisas, eu sei disso. Mas aí a gente já tava com a equipe também. Você começa a contratar. Não fazer, você tem um dinheirinho, vai contratar ajuda, né? Você não precisa ficar arrumando a casa sozinho. Você pode contratar ajuda para você fazer mais coisa. Perfeito. E 2020, como é que foi? Isso foi o seu último de 2020? Esse foi o último de 2019, isso, de novembro. 19, enfim, a gente tá em 2020. Em 2020, como é que foi? Aí em 2020 a gente abriu bem também, botou 92, voltou 323. Entrou no clube do 300. Aí eu virei a faixa marrom, né? Virou a faixa marrom. Terceiro grau. Que é o terceiro grau. Porque aí você já tinha, pra quem não sabe, o faixa marrom de terceiro grau, o cara que acumulou R$1 milhão, né? Perfeito. De vendas, nos últimos 12 meses, no caso, no último ano. E aí, cara, pandemia, como é que a pandemia te ajudou ou te atrapalhou? Na verdade, a gente se segurou muito na pandemia, né? Porque como os concursos estão suspensos, Érico, a gente tinha todos os motivos para não lançar. É verdade. E não só tão suspensos por causa da pandemia, ou já entrava a suspensão pela própria direção política do Brasil? Porque quando ganhou o Bolsonaro, eu lembro que era uma das promessas do Guedes e tal na época. Não sei como é que tá, eu não acompanho muito isso, sinceramente, tá? Mas eu lembro que era uma das promessas de parar um pouco o concurso público. E aí, enfim, parou mesmo. Aconteceram as duas coisas, né? Porque, primeiro, o governo realmente fechou, né? Falou, não pode contratar, e teve algumas leis que eles estão compensando as ajudas que o governo federal está dando para os estados, para os municípios, né? Por conta da baixa na economia, e eles estão arrecadando pouco, e aí, em contrapartida, eles falaram, não pode fazer concurso. Tem umas nuances que, na verdade, pode, mas não pode. E teve a questão do corona,
Porque não pode ter aglomeração, né, no local de prova. Então, É verdade. eles cara. tiveram que Isso suspender ainda- por isso também. E aí, como é que isso acontece? Como é que isso influenciou você? Como é que você está vivendo nesse processo? Você está lançando ainda? Tô lançando, mas eu tava com medo, né, cara? Eu tava, bicho, vai ser muito ruim pra gente isso aqui. Mas a gente foi com tudo, e aí em março desse ano a gente botou 114, foi o nosso maior investimento. 114, e voltou 522. Ah! Em tempos pandêmicos, em tempos pandêmicos, foi incrível. Cara, quem explica? Até então, março, o seu maior lançamento, então, é num tempo onde, se você contar pra alguém, ninguém acredita. Ninguém acredita, cara. Ninguém acredita. Todo mundo que sabe, né, do nosso trabalho, da nossa empresa, não, mas, cara, foi a nossa maior turma e a galera não acreditava. Não acreditava. A gente regravou nosso curso também, nesse momento aqui, a gente regravou nosso curso, começou a melhorar o produto e tal. E ó, pensa bem, até no lançamento de janeiro, que você ficou faixa marrom de terceiro grau, faixa marrom, o cara fez 6 em 7, terceiro grau quando ele faz 1 milhão, né? Enfim, nos últimos 12 meses. Mas você demorou, esse tempo que você demorou para chegar no primeiro milhão, vou chamar de primeiro milhão, só que já no segundo, e a gente está falando de faturamento, já no segundo lançamento você já fez metade disso no próximo lançamento. Na pandemia, com concursos suspensos. Na pandemia, com concursos suspensos, não no período político mais fértil para concurso. E a pessoa, claro, quando o concurso está lá, ela tem mais urgência em estudar para concurso. Então vamos dizer que não é o período mais fértil que já foi para você. E mesmo assim, porque você já... que massa. E esse foi o seu último lançamento ou você chegou a lançar de novo? Não, aí esse foi em março, a gente aí lançou de novo, só que dessa vez ao invés de 114, a gente investiu 89. E voltou... Tava mais conservador. E voltou 513. Cara, incrível. Em 2 lançamentos você teria feito a faixa marrom de terceiro grau de novo. Inclusive, você... Não sei como é que você tá agora. Esse foi o seu último lançamento? Não, esse foi em maio. Nesses 2 lançamentos, Érico, foi o ano de 2019 inteiro, né? Em 2 lançamentos. A gente faturou o mesmo que no ano passado. Todinho. Aí a gente foi pra... Você é um sério candidato. Existe a possibilidade da faixa preta, garoto. Tamo perto, cara. Daqui a pouco, como é que foi? Daqui a pouco eu tô te entrevistando no podcast Faixa Preta. Opa, vai ser um prazer. Mas... Aí a gente... E aí? Foi pra julho, né? E aí a gente investiu 92 e voltou 480. Esse foi o último. Falta um desses. Esse foi o último. Cara, que massa, né? A gente tá falando... E eu acho que o mais legal disso tudo é... joga por água abaixo essa parada do concurso público. Né? Perdão, do meu nicho está saturado, porque se você for brincar de saturação, concurso público é um dos nichos, né, que tem... É um candidato a ter esse erro de interpretação. 2, que massa ver você com a casinha de tijolos. Porque uma coisa é ver o cara fazendo um 6 em 7, mas uma coisa é ensinar a pessoa a ter uma crescente. Isso é metodologia. Desde lá, é um processo de educação no que você tem que estar fazendo lá em 2018 para estar colhendo agora. Muito desses 480, 513, você plantou lá atrás. Tem umas paradas que dá uma demoradinha para colher. Né? Então, o conteúdo, o jeito certo de fazer. E, ó, ninguém pode falar que foi sorte agora, né? Ah, o Roberto é sortudo. Não dá. Você está fazendo consistentemente. 323, 522, 513, 480. E eu te digo, isso é só o começo, porque daqui a pouco você começa a entrar no mundo dos 7 dígitos, né? Por lançamento, né? E quem sabe você vai trilhar o mundo dos 8 dígitos, que é um mundo já trilhado por alguns de nós faixas pretas. É um mundo completamente inconcebível antes. Ano passado acho que foram 2. Acho que foram 2. Os 2 seus? Já foram... Não, um meu e um de uma outra pessoa. Inclusive eu não ganhei troféu pros meus Ah, cara, você devia inventar seus troféus aí, cara. Você bota as faixas dos graus, bicho. Você tem que ter troféu, cara. Eu acho que as pessoas da parada. É foda que quem dá os troféus pode inventar o troféu que quiser, né? Então. Ganha troféu. Tipo você se dá um presente de aniversário, sei lá, não funciona muito. Eu não costumo ganhar os troféus, não. A gente coloca lá e tal. Mas eu não costumo. E aí, gente? Parabéns, Érico.
Mas teve ontem um troféu distribuído, no ano anterior teve 2 também. Desculpa, teve 2, né? E esse ano, fora eu, acho que já teve 4. Olha aí. Inclusive teve um agora. É o novo normal. Eu recebi 4 ou 5. Eu vou falar 4 para ser mais conservador porque eu tô falando. Massa. Mas assim, 8 em 7, que são faturamento de 10 milhões, eu acredito que eu li hoje, antes de vir para essa live, uma pessoa que fez 11 milhões, acho, né? Então, foi bem rápido, assim que eu tava no dentista, depois teve a festa de 12 anos de aniversário, desde a criação da IGD, né? Começando para leilões e tal. Massa. Então, assim, era uma coisa que esse ano a gente está começando a ficar constante. Se tivesse o faixa marrom de alguém que fez 3, 8 em 7, né? Geralmente a faixa marrom vem de segundo grau, vem com 3, 6 em 7, depois o terceiro grau vem, né? Eu acho que já ia ter uma galerinha com 3, 8 Agora em o que 7. tem acima do preto, né? Vai ter que arranjar uma cor aí bem característica aí, né? Pra ir pro próximo grau, né? Vermelha. Tem a vermelha? Ou aquelas do Dan, né? Não tem os Dan no jiu-jitsu? Não, Dan é tem, judô, pô, né? Preta de preta de quarto grau, que é o que eu sou, é uma pessoa que faz mais de 100 por ano, né? 9 dígitos. Massa. Mas eu, de repente, vou ter que criar a faixa vermelha. Eu não sei o que é a vermelha, não. O que será? O que você sugere? Putz, tem que ser 200, né? Aí, ou 150. De repente um bi acumulado. Ou... Eu tô brincando disso. Eu acho que o mundo tá cada vez mais digital. É incrível ver também, assim, a gente olha para trás, a gente conta essa história, a gente tá conversando na frente de várias pessoas, mas em 2016 a gente não tava pandêmica, a pandemia sim acelerou tudo, mas não era, em 2016 já acontecia isso, como a gente já mencionou, mas não nessa velocidade que está acontecendo. A pandemia aconteceu. Hoje eu estou fazendo uma festa de confraternização de 12 anos da minha empresa, né? Tem uma banda tocando axé agora ao vivo lá pra galera e tal. Legal, parabéns, velho. Você merece, né? É muito louco. Mas assim, tá rolando digital. Percebeu isso? Pô, a galera recebeu um vinho, uma cerveja em casa, acho que a gente mandou um voucher do iFood pra todo mundo comprar umas paradas e tá lá. Assim, eu também queria acrescentar que a gente está falando, né, de resultado e tal, mas uma das coisas que eu percebi que mudou muito depois que a gente, né, fala de tudo isso e que está sendo muito, muito, muito gratificante é que a gente está começando a receber aqui no programa depoimentos de pessoas que nos seguem e veem só o meu conteúdo gratuito e estão sendo aprovadas, cara. E isso tá sendo, assim, transformador, porque eu tô vendo que, cara, o nosso conteúdo gratuito já é muito bom. Já tá ajudando uma galera a passar. Isso não acontecia antes. Esse ano já foram uns 3 pessoas que mandaram. Roberto, só com suas dicas das lives. Eu já tô passando. Obrigado e tal, e eu falo, pô... Que massa, cara. É bom retribuir, é bom devolver, né? A gente fica falando dos números e tal, tem que ter resultado. Mas isso mostra que essa coisa do conteúdo veio... Eu costumo dizer que a galera que presta concurso, eles tinham que parar de me assistir. E a razão é sensata, porque a fórmula de lançamento não cai na prova. Então eles têm que estar estudando o que cai na prova, que é o que eles querem passar. Dito tudo isso, existe uma grande semelhança, acredito, entre o concurseiro passar no concurso e conseguir um 6 em 7. Acho, tá? E por que isso? Inclusive, porque é foda. Os dois são difíceis. Sim. São possíveis, mas é difícil. Você, como um cara que ensina a pessoa a passar em concurso, que similaridade você acredita que o cara que passa o concurso também tem que ter para ele conseguir o 6 em 7? Enfim, quais são as similaridades nesse sentido? O que você acha? Porque agora você já caminhou o caminho. Você viu acontecer. O que você acha que tem a similaridade? Porque poucas pessoas que eu conheço têm o contato com os dois mundos, né? Inclusive eu me sinto um privilegiado, agradeço muito todos os dias. Meu pai, só para contextualizar, ele é empreendedor. Sabe aquela história de quebrar, levantar a empresa, quebrar, levantar a empresa? E eu cresci vendo tudo isso, e quando eu fui decidir minha vida profissional, eu falei, cara, eu não quero esse sobe e desce do empreendedorismo, eu quero a estabilidade, eu fui ser servidor. Olha que louco, só que tem essa história de querer ser empreendedor, eu acho, por ter visto meu pai nessa gangorra, né? Então, eu vejo que dos dois lados, tanto o empreendedorismo quanto o candidato, o concurseiro, ele precisa primeiro ter paciência, né? Entender que existe o processo, entender que existem as etapas, não pode querer pular a etapa.
O cara não pode pensar num 6 em 7 se ele ainda não aprendeu a fazer a lista. Vem antes, né? É um requisito. Ele não pode querer aspirar um 6 em 7 se ele ainda não faz tráfego, tem que aprender tráfego. É necessário essas coisas, né? Então são pré-requisitos que você vai vencendo e que vão acumulando e na hora o resultado aparece como se fosse mágica, né? Eu sempre falo para eles, para meus alunos, eu falo assim, gente, quando vocês estiverem prontos para a prova de vocês, vocês vão fazer a prova, vão sair aprovados sem saber. Porque você já estava pronto sem saber que estava pronto para fazer um 6 em 7, né? Você já estava pronto sem saber que já estava pronto para passar no concurso. Você já fez o dever de casa. Tem o dever de casa e tem que confiar no processo, cara. Tem que confiar no processo. Tudo que eu faço e todos esses resultados que a gente conversou, eu sempre escutei muito vocês, acompanho vocês, sou seu aluno. Então, acho que bons alunos tendem a ter resultado e sucesso. Que massa. E agora, bom, da sua jornada, se não me engano, de 2018 até aqui, fazendo o seu 6 em 7, depois do seu sexto lançamento, você já sabe muita coisa, já é um faixa marrom de terceiro Quase grau, preta. a gente gosta de apelidar. Quase preta, tá? Talvez 2 lançamentos de ser um preta. Pra né? esse agora, cara, setembro. Vai rolar, cara. Vai rolar. Vai E rolar. pra quem não sabe, preta é o cara que no ano letivo, a gente chama do ano letivo, no ano de 2020 fez mais de 2 milhões. Né? Não tem que ter acumulado. Inclusive, se ele não fez no ano letivo, ele tem que ele zera e começa o jogo de novo. Né? Vai pra recuperação, né? Beleza, né? Vai pra recuperação. Dito tudo isso, o que você diria para você mesmo, se você pudesse voltar no tempo? O que você ia cochichar no seu ouvido em relação, nesse contexto de 6 em 7, nesse contexto dessa caminhada? O que seriam os cochichos que você ia falar? Roberto, porque... chega aqui, ó, deixa eu te falar uma parada. O que seria esse papo? Acho que vai ser meio fácil, né? Depois que aconteceu tudo, né? Mas eu teria dito para não ter pedido sua garantia em 2016. Eu devia ter começado lá. Eu devia ter começado lá, cara. Eu esperei 2 anos, Porque né? foram 2 anos, né? Perdidos. Você ganhou. Eu devia ter começado em 2016, entendeu, Érico? Eu devia ter acreditado mais em mim, devia ter bancado o projeto, devia ter buscado mesmo, né? E feito o que eu sentia que eu deveria fazer, né? Eu acabei escutando, né, os outros, assim, meio que deixei um pouco influenciar o que me falaram. E eu também não tive essa sacada na época, cara. Porque você veja, quando eu te conheci, a minha ideia era levar o Fórmula para dentro do escritório e montar um projeto A3. Eu não consegui sacar de puxar o Fórmula naquele momento para o meu negócio. Que eu já tinha, porque já existia, né? Já existia. Cara, que louco, né? Que louco. E o mais interessante é que no digital o ano é mais rápido, né? Tipo, 2 anos no digital equivalem a 5, 10 anos de crescimento no fórum digital. Por quê? Porque se cresce mais rápido. Se a gente estava falando do ano passado, de um ano, você ir de um lançamento de 99 de faturamento, que eu estou anotando aqui, 12 investiu 99, para ir para um de 522. Isso. A gente está falando de 5 vezes de crescimento no espaço de 36 meses. E isso está continuando se... Então e claro, árvores não crescem para o céu. Eu acho que tem sempre o período mais fértil, mas 2 anos daqui a 2 anos você vai ter desejado começar hoje, né? Então, que interessante isso. Essa frase é interessante. Quem está assistindo em casa, daqui a 2 anos você vai querer ter começado. Porque algumas pessoas já estão comprometidas. Eu costumo dizer que esse processo separa os curiosos, e nada de errado de você estar curioso, dos comprometidos. Eu não sei se concurso é assim, mas 6 em 7 só faz quem está comprometido. No concurso, imagino que também. Só quem... Curioso não passa em concurso, a não ser que seja muita sorte, mas é raro, né? O que você acha? Raro, bem raro, cara. Bem raro, então curioso. Então o cara compromete, faz o que tem que ser feito. Então, para quem está comprometido a entrar nesse processo, ele vai entrar. 5 horas da manhã ele vai estar lá, vai fazer o pagamento, vai receber a senha, vai começar a jornada dele. Que não vai ser fácil, a gente já falou várias vezes. Que dica você dá para ele que já comprou e está comprometido e está dentro? Qual que é a dica que você dá para ele, né? Controlar o ambiente, Érico. Opa, peraí. Essa é nova, hein? Não nova, mas essa não é tão comum. Controlar o ambiente. O que você quer dizer com isso? Pô, cara, eu acho que esse cara que entrar, é bom que ele tenha já um apoio, um parceiro, um sócio, uma parceira, uma sócia, esposa. Tem muito casal, né, que lança junto. Trazer o marido ou a esposa para dentro do jogo.
Porque, como a gente tá falando, vai ter muito perrengue, vai ter muito desafio, mas quando você tem alguém que lhe ajuda ali, né? Porque às vezes você vai desanimar, às vezes vai ter aquela coisa de você também estar dentro de uma comunidade, né? Existe a comunidade, para você estar cercado de pessoas que estão buscando a mesma coisa, estão passando pelos mesmos desafios, estão tendo que enfrentar as mesmas dificuldades, e você acaba encontrando esse grupo de apoio. Então, esse ambiente, eu acho que favorável vai tornar mais fácil a caminhada, né? O resultado. Eu acho que isso foi fundamental. Eu fiz algumas mudanças, eu tiro um pouco por mim também, né? Depois que eu entrei nesse jogo, né? E tô cada vez mais imerso, cada vez mais querendo conectar com pessoas assim. Então, acho que é importante você estar voando com águias, né? Águias voam com águias, né? Você precisa pensar junto com quem tá pensando grande, né? Pra sair da média. Engraçado que às vezes as pessoas escutam conselhos sobre como fazer 6 em 7 de quem não faz. E é estranho, né? Que nem eu escutar um conselho de quem não joga futebol. Cara, isso tem muito no meu nicho, viu? Tem gente que dá conselho de passar em concurso sem ter passado. Nunca passou, né? Passou. Então, assim, e controla o ambiente. Toma cuidado. Naquele lance da galera falando, isso não é certo, ele não fez o 6 em 7. De repente, vale perguntar para quem fez, para saber a opinião de quem fez. Vale muito. Sobre aquele determinado ponto, né? Então, se naquela época você tivesse encontrado, tivesse tido a chance, hoje em dia é mais fácil. As pessoas acabam tendo a mídia social bem mais intensa hoje do que era antes. A gente não mandava direct no Instagram naquela época, não que eu lembro. Era muito mais inacessível. Hoje em dia a gente é meio mais acessível. Mas, você pegar um conselho de alguém que fez e perguntar para ele, e o que você acha na minha situação? É muito mais interessante do que você pegar um conselho de quem não fez. Dito tudo isso, vai acontecer com você. As pessoas acham que estão aqui, alguns vão achar que você é um ator contratado. Então, para quem quiser checar se você é real mesmo, e quiçá, vai que tem um concurseiro aqui que quer passar no concurso aí. Como é que as pessoas ou conhece alguém que queira passar em concurso, como é que as pessoas te encontram, seguem o seu conteúdo e fazem acontecer? O meu no Instagram é Eu Te Ajudo a Passar, tudo junto, Eu Te Ajudo a Passar. E tem meu site também, .com.br, Roberto Mizuki, é o meu pessoal também. Mas é fácil de achar, né, Érico? Hoje na internet você acha tudo, né? Só Total, só dá um Google, né? Roberto Mizuki, concurso, você vai achar. Roberto, cara, obrigado mesmo pela sua participação, obrigado pela sua inspiração. Tenho certeza que muita gente que acha que o nicho deve estar saturado acaba vendo. Obrigado pelas suas dicas, obrigado pelo paralelo que você fez sobre o concurso público, que também é um dos maiores desafios que o ser humano pode, na minha opinião, pode tentar. É desafiante. Inclusive, eu acho que até mais desafiante até que 6 em 7. Talvez eu esteja imaginando, exagerando ou não, porque a concorrência é brutal, né? 6 em 7 sabe? Não tem concorrência. Não tem concorrência. Todo mundo pode fazer, né? No concurso tem um número limitado que varia com a política, com isso e aquilo. Então é um desafio brutal. Os dois são. Você está guiando essas pessoas para esse desafio transformacional brutal, porque o cara passa no concurso, a vida dele muda. Muda completamente. Muda, né? Muda da água pro vinho, o cara consegue realizar todos os sonhos dele, né? Só não sei se dá pra fazer lançamento com liberdade geográfica. Aí não sei se dá, mas depois ele aprende a lançar contigo, cara. Então, no fundo. Se ele quiser, ele pode buscar outros mares também. Mas é massa você realizando esse sonho pras pessoas. Nossa, demais. Imagino. Meus pais são 2 funcionários públicos, né? Uhum. Então, eles não fizeram concurso na época, não era, não sei como é que funcionava, não entendo muito pouco, mas eu entendo que eles modificaram sua vida vindo para Brasília, trabalhar em Brasília na época, né? Então, enfim. E sua mãe queria que você fizesse concurso, né? Você sempre conta essa história. Não, até hoje. Eu tenho que checar, todo ano eu checo. Até ano passado ela queria. Meu filho! Ela tem um conceito prévio sobre empreendedorismo, né? Então, trauma, conceito, mas enfim. Eu acho que aos 70, eu tá com 73 agora. Uma hora eu vou convencer ela. Massa, cara. Que empreendedorismo também é uma meu filho, boa. Mas eu criei vocês 3 e coloquei na escola de inglês. minha mãe é a figura. Cara, é isso aí. Um grande abraço, Alberto. Obrigado, irmão, de verdade. Obrigadão aí. Eu que agradeço pela participação. Tamo junto, que precisar, estamos sempre à disposição.